Fala rapaziada, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo o Lincoln Neri, velho. Prazerzão, cara, te receber. Parceiro, tudo bem, velho? Prazer. Tranquilaço, cara. O Lincoln tem 2 livros já, né, sobre HQs e é o pai do herói brasileiro Joe Ventania. Muito Cara, orgulho. imagino que esse tema e que quadrinhos e super-heróis você começou a gostar lá na infância, né? Como é que surgiu pra você? Então, eu comecei desde pequeno mesmo, entendeu? Eu naquela época, assim, eu me lembro com uns 6, talvez até menos, eu curtia muito os personagens da televisão, desde dos desenhos animados, até mesmo Chapolin, o Jaspion, né? Que é o que a Pode gente crer, tinha é naquela verdade, época. Então foi daí que começou a minha paixão, entendeu? Pode crer. E, cara, os primeiros quadrinhos que você leu, você se recorda, cara? Cara, eu comecei, então, minhas influências mesmo vieram pela TV. Então, Começou pela TV. Pela TV. Muito massa. E aí depois eu comecei a me apaixonar pelo Batman depois do filme do Tim Burton, né? E também eu lia muito Homem-Aranha, assim, naquela primeira fase, né, quando eu era pequeno. Minhas primeiras leituras mesmo, Batman e Homem-Aranha. Sim. Pô, muito massa, cara. Começou então na TV, pelo cinema também. Muito legal, cara. E de pequenininho, assim, o Batman foi sempre seu herói favorito, velho? Não, cara, quando eu comecei assim, eu não tinha um herói favorito. Se me Era fã de vários, né? eu era fã de vários, eu gostava dos Super Amigos, entendeu? Naquela época. Pode Então, crer. se você chegasse pra mim e perguntasse, quem é o seu herói? Eu falava que era o Superman na época, porque era o mais forte. Mas Sim, só por sim. isso, entendeu? Não tinha um Hoje motivo que é aquela coisa de específico. moleque, né? Aquela coisa de moleque mesmo. Pode crer. E, velho, hoje você é muito fã do Batman, né, cara? Hoje, por Sou. exemplo, você tem um site dedicado ao Batman que chama Batman a Trajetória, é isso? Exatamente, o Batman Trajetória também tem um livro agora do Batman Trajetória e sempre foi um grande sucesso esse site. Foi o pioneiro no quesito de mostrar todas as faces do Batman, entendeu? Ele não mostrava só o Batman dos quadrinhos, mas mostrava do cinema, dos games, da Pode TV, crer, daquelas entendeu? séries de TV. Da série de TV, É, outras séries mais antigas ainda para cinema, entendeu? Sim. Pô, muito louco aquela série que o Batman tem aquele colã, né, Do Adam velho? West. Cinzão, aquilo ali é muito clássico, velho. Aquilo é clássico. Desde quando o site tá no ar, ô Lincoln? O site ele entrou no ar em 2011. Não, perdão, 2001. Isso é 2001, sacrilégio. 2001. 2001. Eu aprendi HTML sozinho para botar no ar. Naquela época é importante falar que assim, a gente não tinha o Google, a gente não tinha o Wikipedia. Pô, não tinha quase nada, Não cara. tinha, você não tinha informação, então foi tudo mesmo digitado, corrido atrás, entendeu? E aquele foi o primeiro site mesmo, porque assim, você tinha um site que falava do seriado do Batman, você tinha um site que falava do filme. O Batman Trajetória veio realmente para unificar todas as facetas do personagem, entendeu? Que unificava tudo mesmo. E, cara, notícias em primeira mão, isso já aconteceu, cara? De Cara, eu novidades, assim, nunca foi o meu foco, nunca foi dar notícia em primeira mão, mas sim falar do mito, entendeu? Eu nunca tive essa coisa mais jornalística. Essa coisa jornalística, mais de pegar tudo que saía e colocar num lugar só para o Batmanico chegar e saber que ali era o lugar dele, entendeu? Muito massa, cara. Velho, o Batman tem várias vertentes, né, cara? Qual que é a que você mais gosta, assim? Pode, sei lá, de autores de quadrinhos, do cinema mesmo? Cara, eu gosto do Batman, entendeu? Então é difícil eu chegar e falar pra você isso, entendeu? Pode crer. Mas se você me perguntar assim, qual versão você gosta? Eu gosto muito da versão do Frank Miller, do Alan Moore, por Coringa. Gostei muito do Christopher Nolan, entendeu? Maravilhoso mesmo, Sou é fã verdade, do cara. Christian Bale. Então, assim, mas é difícil, é quase possível você falar, eu gosto do Batman tal. Qual é o entendeu? favorito, Tem né? gente que eu acho que é assim, que tipo assim, é fã do Tim Burton, aí fala, eu sou fã daquele Batman, É verdade, entendeu? é verdade. É assim que funciona. Pode crer. E tem algum que te decepcionou, velho? Até por ser fã e conhecedor do Batman? Cara, o Frank Miller mesmo, porque ele foi fazer a continuação do Cavaleiro das Trevas, né, que era a obra máxima dele. Sim. E foi uma grande porcaria, né? Porcaria mesmo. É mesmo, velho? Muito ruim, acho que pra mim é a pior história do Batman. Caramba, e tem algum Então- motivo especial, velho? Porque é muito ruim, ela é mal desenhada, ela é mal escrita. Ah, entendi. Ela é horrível. E não tem nada a ver nem com a primeira parte, né?
Isso que é o pior. Caramba, mano. E algum dos filmes te decepcionou, cara? Porque tem aquele... polêmicas, né, velho, do filme do Joe Schumacher. Não, então, o Batman e Robin, é claro que ele é uma decepção, mas ao mesmo tempo foi uma decepção esperada, porque o Batman Eternamente já era bem ruinzinho. Sim. Mas eu vou te falar, eu era mais jovem, então eu assim, não foi uma decepção tão grande, entendeu? Porque eu era moleque, então eu não percebia o quão ruim foi aquela porcaria. Genial, cara. Você coleciona as HQs do Batman, Eu tenho na época da Abril Jovem, eu tenho do número 1 ao último número que lançaram do Batman. Puta, sensacional, cara. Do número 1 ao último número. Aí da Panini, né, eu só compro números 1, as primeiras edições, aí eu dei uma parada nessa fase do Batman. Pode crer, cara. E tem algum que é mais raro, velho? Qual que é a edição mais rara? A primeira é uma edição mais rara ou tem alguma que... Cara, é difícil você quantificar, porque pro mercado em si, o que eles contam mais são as HQs americanas, né? né? É verdade. Mas é claro que a gente também tem HQs da época da Ebal que são raríssimas, entendeu? Eu tenho a minha mais antiga é de 68, se eu não me engano. Pô, é das antigas mesmo, então, velho. Consegui por 6 contos só. Não, calma aí. 6 conto é o quê, cara? R$6 só. Pô. Sensacional, pô. Então ela é rara pela data mesmo, mas não tem negócio de preço, sabe? Aquela coisa de colecionador que paga... Se você fosse jogar no Mercado Livre, talvez ela ia valer uma grana, né? Eu acho, mas não dá pra fazer isso. Tipo, bota um filho no Mercado Livre, né? Não tem como. Tipo, botar o Joe Ventania. Vende Joe Ventania aí, cara. Se bem que eu vendo. Se fizer uma boa oferta, eu vendo. Não vou mentir. Olha que filho da mãe, cara. Falou que bota o Batman, que não botaria o Batman, mas o Joe Ventania ele bota. Bom, a gente fez essa introdução falando sobre Batman porque, porra, o Lincoln gosta bastante e criou um personagem. O Joe Ventania, ele tem muita coisa do Batman, né, cara? Tem muita coisa inspirada no Batman. Eu podia chegar e mentir, falar, não é o Batman, não tem nada do Batman, mas é claro que tem. Mas assim, eu queria dar uma pequena explicação. Por favor. Assim, eu acredito que os heróis de quadrinhos são uma nova versão da mitologia grega. Pô, legal, sabe? Na mitologia grega você tem 3 arquétipos, que é o homem, o semideus e o deus. Eu acho que nos quadrinhos isso se torna o Superman, né, que é o deus, o Batman, que é o homem, e o Homem-Aranha, que é o semideus. Então, quando você cria um herói, você não escapa muito disso hoje em dia, entendeu? Ou você vai criar alguém parecido com o Homem-Aranha de alguma forma, ou alguém parecido com o Batman, ou alguém parecido com o Superman. Não tem jeito. Pô, são os arquétipos. Véio. Interessante isso daí. É muito legal pensar isso, porque e se o nosso mundo durar 300, 400 anos, o que essas revistas, esses personagens vão se tornar, né, cara? É um negócio louco de se pensar isso, numa nova mitologia. É, a mitologia americana. Pois é. Que louco, cara. E velho, quando que surgiu o Joe Ventania? De onde surgiu essa ideia de criar um herói brasileiro, velho? Tudo pra mim tá junto e misturado. Os heróis brasileiros, a grande verdade é que não existe só o Joe, né? Já existem, pelo menos desde a década de 50, oficialmente, de outros autores. Uhum. Mas o Joe Ventania eu criei justamente nessa época que a gente conversou lá no começo, né? Quando eu era moleque, aí eu via os personagens e falava, pô, mãe, mas não tem nenhum brasileiro, o Batman e o Homem-Aranha é americano, Chapolin é mexicano, o Jaspion é japonês. Aí eu criei o Joe Ventania, mas assim, eu era moleque, então era um bonequinho assim, mal desenhado, apesar que dizem que eu desenho mal até hoje, mas era um bonequinho de capa e boné, sabe qual é? Tipo eu, herói. E aí aquela coisa foi evoluindo e se tornou o personagem que é hoje, né? Pô, que legal, cara. Então é uma construção de moleque mesmo. De moleque, de criança. Então ele deve ser muito baseado em você também, a sua vontade de ser um herói, né, velho? Eu não vou falar isso, entendeu? Porque o nego pode descobrir alguma coisa minha lendo as histórias. Pode crer. Mas, velho, qual que é a história básica aí do Joe Ventania? Qual que é Cara, o que você pode contar, tá ligado? O Joe Ventania, eu tento colocar, eu coloquei, além de ter uma influência do Batman, eu gosto muito
dessa coisa dos vampiros, sabe qual é? Eu Sim. gosto de colocar tipo uma mitologia ali meio... Cara, acho que é você que tem que apertar o X agora na nova parte. Aí. Eu coloquei tipo assim uma mitologia meio mística, sabe qual é? Que é um cara que ele é um cara que ele tem o sangue de Adão. Sim. Então isso faz ele ser escolhido para se tornar para uma entidade, aquele justiceiro daquela cidade, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu gosto de uma coisa meio sobrenatural e colocando sempre num cenário brasileiro. Tipo assim, numa cidade que lembra São Paulo, que lembra o Rio de Janeiro, que ele vai enfrentar traficante, ele vai enfrentar político corrupto, entendeu? crer. Porque simplesmente chegar e fazer um Batman sem orelha, eu não acho que tem graça. Então, verdade. então eu tento colocar isso no personagem, entendeu? Muito louco, cara. E quais são os poderes de Joe Ventania, velho? O Joe Ventania, assim, ele já começa como sendo um cara que ele é um militar, então ele já tem algumas táticas de guerrilha. Tática de guerra, o cara já manja. Já manja alguma coisa, até isso ajuda, né, a ele ser a escolha. E assim, ele ganha um poder de cura, né, muito poderoso, e ele ganha também força sobre-humana, né? Ele se torna mais forte que um humano comum. Basicamente, o poder dele é esse. O resto ele usa armas de controle de massa, essas coisas, né? Basicamente é isso. Pô, muito louco. E o Joe Ventania tem uma mocinha também, cara? Tem um par romântico, o Joe Ventania? Tem que ter, né? Tem que ter, senão... ele, assim, na verdade, ele tem mais de uma. Ele começa com uma... Joe Ventania tem mais de uma. Aí termina com outra. A principal se chama Daniele. E ela é a psiquiatra dele, né? Porque eu gosto de mexer com a cabeça, né? Do personagem. Muito bom. E basicamente é isso. Ela é a principal mocinha. Muito massa. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo. Eu ia perguntar dos vilões agora que tentam enfrentar o Joe Ventania, mas vou deixar pro segundo bloco. Fica aí que eu já volto com Lincoln Neri falando do seu herói brasileiro, Joe Ventania. Estamos de volta com o Combo Fala Mais Joga. Eu e o Lincoln Neri, escritor, publicitário e criador, pai do herói brasileiro Joe Ventania. Falávamos do Joe Ventania e, cara, todo bom herói tem vilões bons pra caramba também, né? Quem são os vilões? Cara, os vilões têm que ser muito bem trabalhados numa história para ela funcionar legal e para tornar o herói crível, porque o herói ele é aquilo que ele enfrenta. Como eu te falei, na história do Joe Ventania você vai encontrar traficante de rua, traficante de morro, você vai encontrar político, empresário, essas coisas que a gente encontra na vida real, mas você vai encontrar lunático também, psicopata, né? Tudo que rende uma boa história, mutantes também, personagens sobrenaturais. O principal é o Enigma, né? O Enigma, aí você vai pensar, é o charadinha, ele faz charadinha. Não, não faz charada. O Enigma, se você olhar no dicionário, ele quer dizer o lado obscuro. Sim. Na verdade, o Enigma, ele é o lado obscuro do Joe Ventania, né? Então já é um personagem obscuro com um lado mais obscuro ainda. Esse é o arqui-inimigo, então. Esse é o aquele que vai perseguir o Joe Ventania durante toda a sua vida, né? Toda a sua vida. Pô, muito louco, cara. O Joe Ventania saiu numa série só, cara? Ou quantas edições ele saiu, velho? Então, o que acontece? Como os quadrinhos nacionais, isso assim, não só para mim, mas eu acredito todos, eu estou falando isso de todas as pessoas que trabalham com quadrinhos nacionais, nós somos independentes. Então, nós não temos recursos como os heróis americanos, de sair em banca, distribuição. Então é tudo feito ali muito regional, os caras fazem na cidade deles. Agora a internet foi um novo fôlego, né? Porque aí você faz webcomics, você já publica na internet. E assim, impresso eu lancei acho que 4 edições, mais um livro que conta a primeira fase. Mas eu já lancei mais de 12 webcomics, no Facebook dele, agora eu reuni todas, entendeu? Pô, muito massa, né, cara? Então, isso é livre na internet, né, cara? É livre, só que o problema é que o retorno financeiro não é uma coisa que assim, seja palatável ainda, né? Todo mundo faz por amor isso.
Isso é muito louco, né, cara? Ainda não chega um retorno financeiro. E tem um dia chegará, você acha, velho? Cara, eu sou publicitário. Então. Então, assim, eu usei na minha faculdade muito isso. Eu praticamente, a minha monografia foi sobre quadrinhos e, assim, formas de viabilizar isso. Né? Até no próprio Joe Ventania, a primeira edição, eu uso muito de classificados. Né? Se você for ver, eu uso as páginas como classificados. Eu acho que, assim, só vai acontecer, se acontecer, com licenciamento dos personagens e adaptações. Tipo, fazer games, sabe qual é? Pô, pra que, faz novela, faz seriado, faz filme brasileiro. Eu mesmo fiz uma pesquisa, né, em alguns sites e deu que o público, mesmo o público que não lê quadrinhos nacionais, gostaria de ver um herói brasileiro, gostaria de ter um boneco de um herói brasileiro. Com certeza. Entendeu? Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí foi uma pesquisa mesmo, respondida. Claro, foi uma amostra pequena, deve ter tido umas 200 pessoas, mas já mostra que há interesse. Então, assim, depende também dos empresários ver isso, né? Tipo, não ficar fazendo histórias, sendo que a gente já tem histórias ali que a gente pode adaptar, entendeu? Verdade. Esse que é o grande lance da parada e é o que fazem os quadrinhos americanos. Hoje o que vende mais pra Marvel, pra DC, são filmes e bonecos. Action né? figures e os filmes, né, velho? Por isso que a louco, Disney cara. deu, acho que 4 milhões pela Marvel por causa de boneco e filme, não foi por causa de quadrinhos. Pô, cara, então os quadrinhos você acha que é um negócio mais pra adulto, velho, hoje em dia, tá ligado? É outra geração, a criançada vai mais pelos filmes e pelas action figures, né, cara? Os próprios adultos, Também, né, cara? né, Você mano? vê que, pô, o material que é feito pra adulto, muitos, né? Pode crer. É um negócio multimídia, cara. É uma parada de convergência de mídias mesmo, entendeu? Você tem que ver os quadrinhos como um meio de comunicação Sim. que interage com o outro, que é o filme, que na verdade é tudo a mesma coisa, né? É isso que você tem que analisar. Olha, outra coisa que o Lincoln fez foi um livro chamado Brasil Comics, os super-heróis brasileiros, que mostra ali, que dá um gráfico de todos os super-heróis brasileiros, né, que são muitos. E, cara, você tem notícia de outra publicação do tipo? Deve ser a primeira mesmo, né, cara? Não, cara, eu acho que tem uma, eu não vou lembrar o nome do autor, ele é um autor muito famoso que também fez alguma coisa nesse sentido. O Brasil Comics, ele surgiu igual o Batman Trajetória, era um site, foi mais ou menos na mesma época e a ideia foi justamente a mesma. Por quê? Aquilo que eu tava falando lá no comecinho, que eu criei o Joe Ventania porque eu vi os outros personagens. E assim, por muitos anos da minha vida, eu achei que só eu tinha criado o herói brasileiro, sabe? Claro, porque não tinha internet. Sim. Eu tinha um amigo meu que desenhava, pô, cara, vamos levar nas editoras quando a gente crescer e tal, que a gente achava. E depois que eu entrei na internet, eu vi, pô, tem outros caras e tal. E aí eu fui me interessando e assim, só que assim, uma coisa que eu vi que assim, por exemplo, o cara divulgava o dele. Aí, não, o cara divulgava dele e dos amigos dele. Então, eu quis criar uma parada mesmo democrática. Vamos botar todo mundo, o máximo que eu puder. Não tem todos. Eu devo ter 200 heróis de quadrinhos no livro. Olha, Tá longe velho. de ser todos. Mas eu acho que assim, que eu fiz a minha parte, pelo menos, para tentar ajudar na divulgação desses personagens e dos outros caras, não apenas do meu, né? Pô, total, cara. E, velho, mas não são só de quadrinhos também, né? Não. Tem de TV, de cinema. E, cara, isso que é mais louco. Se você chegar numa TV, num produtor, eu duvido que você chegar, pô, cara, olha só, vamos fazer um programa do Joe Ventania, vamos fazer um seriado? Ele vai falar assim, pô, mas brasileiro não gosta de super-herói, não sei o quê. Cara, só que o primeiro herói brasileiro veio da TV. Oficialmente, pelo menos. Pode ser que alguém tenha criado e a gente não saiba por aí. Sim. Mas oficialmente, o primeiro herói brasileiro é o Capitão 7. Que foi criado na Record 7, em velho. 1950 e pouco. E o seriado dele foi tanto sucesso que tem muito mais episódio do Capitão 7 do que do Batman do Adam West. Ô, louco, 200 velho. episódios a mais. Olha isso, Entendeu? O problema é que teve um incêndio na Record e se perderam. E muitos foram da fase da época da TV ao vivo. Sim. Entendeu? Então não tinha o videotape.
Mas, Puta, pô, como é que o que cara vai negócio falar? triste, Fora o bicho. vigilante rodoviário, Total, tinha o é Falcão, verdade. tinha o Falcão Negro na TV Tupi nessa época. Então você O tinha. vigilante rodoviário passa até hoje O em vigilante canais ainda fechados, passa. cara. O vigilante ainda passa. Então. O Falcão Negro é mais antigo, então É. ele também é dessa época do ao vivo, né? Então, assim, você tinha heróis brasileiros lutando pela audiência na TV nacional. Muito massa, Como é que os velho. caras vão falar que o brasileiro não gosta de herói, não gosta de game, é só futebol e samba? É, é só na possível, cabeça dos caras, Falta de entendeu? conhecimento. É falta de conhecimento. Como é que foi a sua pesquisa, velho? Foi tudo sozinho? Você teve ajuda de alguém, velho? Eu tive ajuda sim, porque assim, eu comecei sozinho, garimpando os sites e pegando mesmo. Eu tinha 16 anos na época, entendeu? Eu não tinha a menor noção. 16 anos começou, Os dois cara. sites, eu não tinha a menor noção assim de direito autoral, de nada, eu vou ser sincero. E assim, só que aí o que eu falei? Pô, cara, eu não conheço todos. Quem puder, manda os seus personagens, quem puder me dá uma dica de alguém. E foi acontecendo, os próprios autores me enviavam, ou um cara que achava interessante, pô, cara, eu conheço tal personagem, não sei o que, toma aí e tal, e me mandava, entendeu? E foi assim que a gente foi construindo aquele catálogo. Pô, animal o catálogo. E, velho, tem coisas muito legais da nossa infância, assim, que são sob encomenda, né? Por exemplo, Blanca do Street Fighter. Blanca. É brasileiro? É brasileiro. O Aldebaran de Touro do Cavaleiros do Zodíaco é brasileiro também, É né? brasileiro. Aí todos eles eu coloquei ali, porque também nem eles são catalogados em lugar nenhum. Só que eles são um capítulo à parte, tipo, que eu coloquei Made in Brasil, quer dizer, que não são brasileiros, Sim, são sim. apenas, né, personagens que a gente acredita que sejam brasileiros. Velho? Pois é. Eu sempre me perguntei por que os caras colocavam os personagens brasileiros, velho. É um negócio de encomenda mesmo pra divulgar o país ou não tem nada a ver com isso, velho? Cara, eu não sei, cara. Eu também fico me perguntando. Eu acho que assim, alguns são pessoas que vêm no Brasil e gostam, entendeu? né? Pode Acho que o ser. maior problema desses personagens é que se você pegar a história, não tem nenhum vínculo com o Brasil. Nenhum. Nenhum, é totalmente distorcido. O Brasil é tipo uma ilha, fala espanhol, não sei o que, tal. Pode crer. Mas assim, acho que vale Vale a a boa pena, vontade, vale a entendeu? Entendeu? Mas a gente assim, não pode pegar eles como representante nosso, entendeu? Total. É isso mesmo. O representante é o Zé do Caixão, por exemplo. É o Zé. Ô, Lincoln, infelizmente a gente tá chegando no fim já do combo. Que pena. Tinha muito mais papo pra falar, papo bom pra caramba, velho. Valeu, brigadão, Valeu, cara. cara, obrigado Parabéns aí. pelos seus trampos. Quem quiser conhecer o Joe Ventania, seu site, o site do Joe, fala aí, cara. Quer dizer, ele vai tá na tela aí, mas pode falar. Entra no Facebook do Joe Ventania, se você quer lançar um personagem, você tem alguma dica, quer alguma dica de registro de personagem, esse tipo de coisa, você pode entrar em contato, não apenas para ver o Joe Ventania, se você quiser divulgar o seu personagem na minha fanpage do Joe Ventania, curte ela lá e me manda ele, a gente vai trocando uma ideia e assim a gente vai trabalhando junto. Sensacional. Tá fácil, tá aí na tela pra você. O combo de hoje acabou. Um grande beijo, até amanhã, hein?